Falar dos anos 70 é prazeroso, porque é uma década em que muita coisa aconteceu e explodiu na classe teatral, na classe artística como um todo do Brasil. A classe percebeu, né, que só era possível enfrentar todo aquele estado de coisas que a ditadura nos impunha se fosse unida. Então, deixando diferenças estéticas, pessoais de lado, a classe passou a se reunir mais e lutou pela criação de algumas entidades no Brasil inteiro, mas em Belo Horizonte especificamente duas. O Sindicato dos Artistas em espetáculos de diversões, hoje SATED, mas que na época se chamava APATEDENG, Associação Profissional dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões, em 75, do qual eu fui o primeiro presidente. Com 25 anos de idade, eu estava ali presidindo uma associação em que os meus pares, uma grande parte deles, era muito mais velha do que eu. E também, em 74, criou-se a FETEMIG, Federação de Teatro Amador do Estado de Minas Gerais, que reunia grupos de teatro do estado inteiro, mas a sede era em Belo Horizonte. E, a nível nacional, começaram a acontecer reuniões na aldeia de Arcozelo. A aldeia de Arcozelo é uma cidade que tem no estado do Rio, perto de Pati do Alferes, construída pelo embaixador Pascoal Carlos Magno, numa fazenda que ele tinha, e que tinha se tornado uma cidade teatral, para onde ocorriam todos os festivais de teatro estudante, chamado Teatro Estudante. E a aldeia tinha ali hospedagem para 700 pessoas, refeitório, 3 teatros, um museu em homenagem ao Sérgio Cardoso, enfim, toda uma estrutura para acontecer a arte teatral ali, e não só a arte teatral, mas também os encontros chamados Encontros de Arcozelo, que foram encontros em que a classe teatral do Brasil inteiro se reunia. A criação dos sindicatos dos artistas nos anos 70 não aconteceu só em Belo Horizonte, não, aconteceu no Brasil inteiro. Então, quase todos os estados passaram a ter sindicatos. Espírito Santo, Rio Grande do Sul, o Paraná, a Bahia, Pernambuco, né? Outros estados começaram a ter seus sindicatos de artistas e técnicos. Bom, então os anos 70 foram muito férteis do ponto de vista da mobilização dos artistas em função da sua própria sobrevivência, né? E isso era fantástico, porque acabou que todo mundo no Brasil se conheceu de alguma maneira. O primeiro encontro desses a ser realizado foi em 1973 em Londrina, no Paraná, a convite de uma diretora de teatro que se chamava Nitz Jacon, que se chama, né? Nitz Jacon, e ela reuniu diretores de teatro do Brasil inteiro na tentativa de criar uma instituição, sei lá, um sindicato, uma associação que pudesse também trabalhar por isso. Mais tarde, em 1974, veio o primeiro encontro de Petrópolis. Em Petrópolis se reuniram artistas do Brasil inteiro e para criar a FENATA, Federação Nacional de Teatro Amador, que acabou sendo presidida pelo nosso querido J. D'Angelo. E de Minas Gerais foram os 4, o Zé Luiz Ribeiro de Juiz de Fora, a Aide Bittencourt, eu e o J. D'Angelo. E lá nesse encontro de Petrópolis, nós criamos a FENATA e também as bases do futuro Instituto Nacional de Artes Cênicas do Ministério da Educação e Cultura, porque não tinha Ministério da Cultura no Brasil, só tinha Ministério da Educação e Cultura, né? Então, Orlando Pacheco, que é um produtor de teatro do Rio de Janeiro, tinha sido convidado pelo presidente Geisel para ser o diretor do Serviço Nacional de Teatro, que era um serviço que existia junto ao Ministério da Educação, mas que só funcionava para o Rio de Janeiro, não funcionava para mais estado nenhum. E o Orlando Pacheco deu uma reviravolta naquilo, congregando artistas do Brasil inteiro e transformando aquilo no INACEM, Instituto Nacional de Artes Cênicas, e distribuindo
através de programas especiais, editais, etc., verba para que as pessoas pudessem fazer teatro no Brasil todo, em todos os estados. Criou-se também um projeto que se chamava Projeto Mambembe, que levava espetáculos de um estado para o outro, né? Dentro desse projeto, o Amazonas vinha para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul ia para a Bahia, e assim a classe teatral começou a se fortalecer, a se reconhecer, a se conhecer também, né? E também a lutar junto por uma melhoria de condição de trabalho para todos esses artistas e técnicos que estavam ali naquela época. Foi uma década fértil, isso do ponto de vista, eu estou falando assim, político, a política cultural que nós conseguimos fazer ali. Já era o governo Geisel com uma certa abertura, bem diferente do governo Médici, né? E essa abertura veio proporcionar esses encontros fantásticos, que todo mundo ficou se conhecendo, todo mundo lutando pelas mesmas coisas e finalmente realizando coisas em nível nacional. Vamos falar de Belo Horizonte então especificamente. Belo Horizonte também vai ter uma década muito fértil, muito fértil. Muitas produções intensas de todo mundo produzindo, todo mundo acontecendo. O teatro infantil tem essa explosão que eu já tinha dito, que dos anos 60 ele ia acontecer nos anos 70, né? Então, não só a explosão, mas a possibilidade de se vivenciar de teatro, era o teatro infantil que proporcionava muito mais que o teatro adulto. Tem coisas que as pessoas não sabem, por exemplo, não existia lei de incentivo, não existia secretaria que distribuísse verba, que não existia nada. O que existia éramos nós. Então eu queria montar um espetáculo, ou você queria montar um espetáculo, ou alguém queria montar um espetáculo, reunia aquele elenco, aquela equipe e falava assim: vamos fazer aqui uma cooperativa para montar esse espetáculo. Quanto que eu tenho? Eu tenho 1.000, se eu tenho 5.000, eu tenho 2.000 dinheiros, que a gente não lembra mais que dinheiro que era, e a gente ali fazia o espetáculo com isso, e mais o apoio do comércio local. Tecidos, madeira, aviamentos, pregos, tudo isso era conseguido com os comerciantes de maior sensibilidade que apoiavam a atividade teatral. Isso já vinha de antes, mas nos anos 70 isso dá uma explosão. Muitos outros empresários vieram patrocinando, apoiando os espetáculos que estavam sendo realizados na cidade. Me lembro da gente pedindo tudo nas lojas, né? Um tapete, uma mesa, uma cadeira, tecido, madeira para construir cenário, tinta, tudo isso era feito dessa maneira. E a gente tinha, para sobreviver do teatro, tinha que tirar na bilheteria esse recurso que podia ser distribuído igualmente por aquela companhia, aquele grupo que tinha se reunido ali. Era assim que era feito, não tinha lei de incentivo, não tinha nada. Então a gente queria fazer teatro, então vamos fazer teatro. E era na coragem, na loucura, que a gente conseguia fazer as coisas. Uma outra coisa importante que o Teatro Belo Horizonte criou, que não foi só aqui, mas também aqui, era a elaboração de um programa para ser distribuído nos espetáculos, e a gente vendia espaços publicitários naquele programa, que permitia pagar a impressão do programa e ainda sobrar dinheiro para se colocar na produção. E essas produções em geral eram mesmo cooperativadas, todo mundo entrava com alguma coisa. Se ele não tinha dinheiro, ele tinha algum objeto, tinha alguma coisa que ele pudesse entrar, ou então finalmente entrava só com o seu trabalho, que também era uma forma de capitalizar uma produção. Então esses anos 70 foram pródigos desse tipo de produção que acontecia sempre, né, capitaneados por alguém. Alguém fazia essas produções. Ou então, Ronaldo Boschi vai ter a sua grande explosão como diretor e produtor nos anos 70. Ele vai produzir
dezenas de espetáculos nos anos 70, alguns espetáculos maravilhosos, né? E vai criar também uma escola de teatro, uma escola livre de teatro na Rua Carangola 44, ali no Santo Antônio, que se chamava Centro de Pesquisas Teatrais, por onde passaram em formação numa escola livre centenas, milhares talvez de artistas, muitos dos quais, a maioria dos quais não ficou mesmo na arte, mas enfim, por ali passava naquele espaço que era um salão e meio, vamos dizer assim, um salão e depois um outro espaço, onde ele guardava seus figurinos, cenários, etc., que ele ia reaproveitando, e ele fez muitos espetáculos. Ronaldo Bosco foi muito importante, não só para a cena, mas também na formação de artistas em Belo Horizonte, né? Ele formou muita gente. E então o Ronaldo Bosco vai promover e vai produzir nos anos 70 dezenas de espetáculos, né? Alguns deles ficaram famosos, como Mirandolina de Goldoni, estrelado pela Célia Thaís, né? Esse espetáculo Depois ele vai fazer o Santo Inquérito de Dias Gomes no Teatro da Imprensa Oficial, estrelado pela Aida Miriam, e que a Regina Duarte quis impedir, como ela tinha feito no Rio de Janeiro, o texto, ela quis impedir que a montagem daqui fosse a cena. Ela entrou com uma ação na justiça e perdeu, e a montagem daqui ficou em cartaz por um longo tempo no Teatro da Imprensa Oficial. O Santo Inquérito falava da Inquisição. Aí é importante dizer o seguinte, que esse é o ano também do teatro metafórico. Como você não podia botar o dedo na ferida diretamente da ditadura, você fazia espetáculos que falassem de alguma coisa sobre opressão, sobre poder, sobre violência contra as pessoas, e o público identificava claramente que aquilo tinha alguma coisa a ver com o que estava acontecendo. Da mesma forma, a dramaturgia brasileira ela cresce exponencialmente nesses anos 70. Muitos concursos de textos feitos pelo Serviço Nacional de Teatro, depois pelo INACEM, com os concursos esses que eram premiados, os autores eram premiados, e a montagem era feita, então, desses textos premiados. Alguns proibidos pela censura, depois até de editados. E aí começa também uma fase de edição de textos. Porque vale dizer o seguinte, a dramaturgia brasileira era muito intensa, muito grande, e autores do Brasil inteiro não tinham como editar, ou as editoras não se interessavam por esses textos de teatro. E aí o que acontecia? As cópias circulavam de mão em mão, né? Eu quero uma cópia do texto do fulano de tal. Então você ligava para o fulano, ele te mandava uma cópia daquele texto, para você ler, se montaria ou não aquele espetáculo. E assim foi. Então tudo começou a acontecer nos anos 70, até também uma espécie de escapismo das pessoas que tinham um pouco de receio de serem muito censuradas ou serem violentadas pela ditadura, que começaram a propor um tipo de teatro que era sem palavras, praticamente, era só de expressão corporal, quase uma dança teatral, um teatro-dança. Então surgiram pelo Brasil inteiro os cursos de expressão corporal, porque aquilo era interessante, que as pessoas pudessem se expressar, né, sem utilizar a palavra. Porque para nós parecia que a palavra machucava muito a ditadura. Então, o que a gente chamou da turma do escape, os escapistas, é que eles não queriam fazer esse confronto. E então eles apelavam para esse tipo de espetáculo sem palavras, só com o corpo e o gestual. E tinha muita coisa interessante, mas a maioria era muito ruim mesmo, porque era preciso um preparo maior de grupos que se dedicavam a esse tipo de trabalho para que esse trabalho ficasse significativo. Então,
Mas também foi os anos 70 que trouxe esse trabalho para Belo Horizonte, com vários grupos realizando esse trabalho. Inclusive, em sala de aula, nas escolas, a expressão corporal ganhou um corpo diferente, ganhou um lugar diferente no meio de outras matérias que eram fornecidas pelas escolas de teatro. Mas vamos falar, voltando aqui aos anos 70, né, final dos anos 60, que vem o AI-5, e início dos anos 70, nós temos que pensar que os grupos sobreviveram, né? O teatro experimental, o grupo Geração, o teatro de equipe, o teatro do Ronaldo Boschi, que era a escola dele, mas que era com a escola que ele produzia espetáculos, juntando o que ele chamava de atores que já eram profissionais com alunos, e o que fazia uma diferença muito grande, porque ele sempre podia montar espetáculos com muita gente, como o Forró Bodó, que ele montou, né, e outros tantos espetáculos. Nos anos 70 também, Belo Horizonte vai receber no Teatro Marília, nos porões do Teatro Marília, dentro da escola de enfermagem da Cruz Vermelha, a Priscila Freire cria o TESC, uma escola de teatro que chamava Teatro Escola Cruz Vermelha. Também durou um tempo bem menor, mas que também formou muita gente, né? Até que a Priscila se sentiu cansada por estar sozinha tocando aquele projeto, né? E aí ela simplesmente fechou a escola. O TESC deixou de existir. Mas enquanto existiu, fez grandes espetáculos, né? Utilizou-se fartamente do Teatro Marília para apresentar os seus espetáculos, e deixou um legado, que foram 2 ou 3 gerações ali de artistas. Quando eu digo gerações é porque eles saíram de um ano e já viravam profissionais, saíram de outro, já iam virando profissionais, e depois ou ficavam fazendo teatro ou simplesmente desapareciam no mundo. Não é fácil fazer teatro, então as pessoas que não tinham muita vontade ou que tinham outros desejos de sobrevivência, não queriam sobreviver com o teatro, porque não era fácil, era muito difícil sobreviver de teatro no Brasil, mas em Belo Horizonte especificamente. Na cidade, tudo em Belo Horizonte sempre foi extremamente difícil, nunca foi nada fácil aqui, nada aconteceu aqui na arte com facilidade. Nos lugares onde aconteciam patrocínios, apoios, etc., Belo Horizonte estava muito atrasada com relação a esse gancho entre os empresários, os possíveis patrocinadores e apoiadores e a arte. Então dependia de cada um, de como cada um tinha sua influência junto à classe empresarial, junto às associações de empresários, como a Associação Comercial, a Federação das Indústrias, etc., para arrancar um mínimo de dinheiro. A arte não sobrevive sozinha, isso é muito, muito claro na cabeça dos artistas. Se não tiver um apoio do Estado, a arte perece, ela vai ser incipiente, ela vai ter muita dificuldade para ser realizada, para ser concretizada. O teatro, com muito mais dificuldade, a dança também, né? Com muito mais dificuldade, porque são atividades artísticas que envolvem coletivos, envolvem muita gente. Não é como a literatura, que é um trabalho solitário, e alguém resolve editar o seu livro, ou as artes plásticas, que também é um trabalho solitário, você faz uma coleção de obras de arte e pode expor numa galeria, mas o teatro e a dança, principalmente, eles dependem exclusivamente, essencialmente, de algum aporte de recurso que permita que a produção aconteça. Porque o que é importante é a produção, colocar em cena o espetáculo. São coisas diferentes. Direção é uma coisa, produção é outra. Em Belo Horizonte, a figura do produtor e o diretor se confundia.
E tanto eu quanto tantos outros companheiros nossos, não foram uma ou duas ou três vezes que nós fomos à bancarrota e falimos, porque não entrou na bilheteria a quantidade de dinheiro suficiente para pagar todo o esforço de uma equipe que tinha que ser remunerada, nem que minimamente, mas ela tinha que ser remunerada, e também os gastos que você tinha para a montagem do espetáculo. Às vezes você não conseguia panos, tecidos para fazer um figurino, então você tinha que comprar. E nisso a gente tinha uma certa facilidade, porque todos nós quase tínhamos crédito no comércio, né? Tanto no comércio que atingia mais proximamente o teatro, como tecidos, madeira, tintas, esse tipo de coisa, como no comércio em geral. Não tínhamos crédito bancário, né? Ninguém dava crédito de banco. O banco nunca deu crédito para artista. É muito complicado isso. Então, Belo Horizonte, nos anos 70, vai ter essa explosão de espetáculos. Porque todo mundo resolveu produzir, porque era necessário produzir, era necessário mostrar a nossa cara, era necessário mostrar que nós estávamos vivos, que nós éramos resistentes e que nós poderíamos produzir qualquer tipo de espetáculo. E Belo Horizonte então começa a fervilhar, não só de receber grandes espetáculos que vinham de fora, mas principalmente de fazer a produção dos seus próprios espetáculos, e os grupos se esmeraram nisso, os poucos grupos, né? Belo Horizonte também aconteceu nos anos 70, aconteceram coisas inusitadas. O Zé Maier, que mais tarde vai para a Globo ser o grande galã, que sempre foi um grande ator. O Zé Maier, a paixão dele era o teatro, mas o sonho dele era a televisão. Enfim, no início dos anos 70, ele e o Ovésio Ferreira, eles conseguem, não sei por que milagre, arrendar o Teatrinho do Senac, lá na rua Tupinambás, lá perto do Arrudas, lá embaixo, onde é a sede do Senac. Eles tinham lá uma sala de 120 lugares, com um palco pequeno, que gente de teatro dá jeito de fazer teatro em qualquer lugar. E o Zé Maier consegue alugar aquela sala, consegue montar ali um espetáculo que vai ser um sucesso estrondoso durante 2 anos. É a primeira vez que uma temporada fica tanto tempo em cartaz. O espetáculo se chamava Olha que Tem Nós na Cama, mas isso era um subtítulo. Na verdade, era um espetáculo que falava sobre sexo, sobre a sexualidade humana, através daquele famoso relatório Kinsey, publicado nos Estados Unidos nos anos 50. Então, através desses relatórios, criaram uma história desse espetáculo, que com esse nome, Olha que Tem Nós na Cama, arrastou a beirada toda para o teatro durante 2 anos, lotado. O teatro tinha 120 lugares, mas aquela turma viveu daquele espetáculo ali, naquele período. Aqueles atores viveram daquele espetáculo naquele período, primeiro porque ele acabou se transformando num sucesso nacional. Muita gente vinha de fora para entender e assistir o que essa turma estava fazendo, né? No elenco, gente muito boa, o primeiro time de Belo Horizonte, e esse então é um dos primeiros acontecimentos do ano de 1970 no teatro em Belo Horizonte. O Ronaldo Boss, que vai lá pelo meio dos anos 70, também vai arranjar um espaço. Essa era sempre a necessidade nossa, arranjar um espaço para seus espetáculos infantis lá no MAI. MAI era Modern Institute, é um instituto de língua, Modern American Institute, que já era uma derivação da Escola de Tradutores e Intérpretes, dirigido pelo mesmo professor que criou a escola, criou a outra, ali na Avenida Brasil. Então o Ronaldo fazia ali aos sábados e domingos, ele fazia espetáculos infantis e fez muitos espetáculos infantis ali durante anos. Também, isso tudo acaba, né? Belo Horizonte tem essa coisa, as coisas vão por um certo caminho e depois elas acabam.
Então, esses anos 70 vão trazer para a cena mineira, para a cena do Estado também, através da Federação de Teatro Amador, a criação de vários festivais em várias cidades, festivais de teatro amador. O que era isso? Eram grupos mesmo que todos nós nos considerávamos semiprofissionais, é uma categoria que nunca existiu, mas que a gente podia transitar entre ser profissional e ser amador, né? Ou seja, a gente transitava em tudo, a gente era filiado como grupo à Federação de Teatro Amador e como indivíduo depois à Patedengue Sated, né? Que vai ser durante 2 anos também um palco, um local de resistência. Não tinha sede, funcionava na Galeria Guinhar, no Teatro Marília, muito precariamente, mas funcionava ali. Mas ele tinha uma presença na mídia violenta porque a gente começou a brigar com aquilo que a gente mais detestava, que era a elite tomar conta da arte. E a elite vai tomar conta da arte com a inauguração do Palácio das Artes em 71, que foi outra coisa que começou, e com o discurso da direita e dos ditadores, dizendo que aquela não era uma casa para acolher espetáculo de teatro, era uma casa apenas para a música clássica, a ópera, a música erudita. E assim foi durante um bom tempo. Quer dizer, a classe teatral não tinha acesso ao Palácio das Artes, nem como espectador, porque os ingressos às vezes eram caros, né? O Palácio das Artes tem sua importância, mas também tem a sua desimportância no momento em que, nos anos 70, no auge dessa coisa toda ditatorial, o senhor Guimarães Alves, que era um diretor do Palácio das Artes, ele odiava a atividade teatral e chegou a mandar a polícia perseguir vários artistas lá dentro da instituição. Até como espectador era difícil a gente chegar a frequentar lá. Depois ele foi substituído pelo Nestor Santana, que foi a mesma história, né, de continuidade desse terror que tinham do teatro e também representando a ditadura. O Nestor Santana foi o representante da ditadura, assim como o senhor Guimarães Alves, que foi pior. Mas nesse meio tempo tem que contar umas histórias que ninguém sabe. Eu, como presidente do Sindicato dos Artistas, eu enchi muito a paciência do governador Rondon Pacheco para que eu fizesse um teatro, já que o Palácio das Artes era inacessível, para que fizesse um teatro que pudesse abrigar a produção local, já que Imprensa Oficial e Teatro Marília não davam conta de receber, e Francisco Nunes não davam conta de receber tudo que se produzia na cidade, ainda o que vinha de fora, né? Então nós insistimos muito até que no apagar das luzes do governo Rondon Pacheco, ele libera um recurso grande, muito grande, para a construção de um teatro ali na Floresta, onde hoje o Colégio São José. Eles iam pegar uma parte daquele colégio e iam construir ali um teatro que se chamaria Casa do Teatro Amador. Por uma questão política, essa verba, que foi nos últimos dias de governo do Rondon, ele teve que destinar, não podia destinar para o Sindicato dos Artistas, para a Patedengue, associação, nem para a Federação de Teatro Amador. Eles não tinham confiança que os artistas iam realmente construir aquela casa. E ali ele libera esse recurso através do Palácio das Artes para o senhor Guimarães Alves. E esse recurso nunca chegou em lugar nenhum que não fosse
as reformas internas e aparelhamento do próprio Palácio das Artes. Foi desviado e gasto ali dentro. Esse senhor tem uma dívida com a classe teatral por ter feito esse desvio desses recursos que ele recebeu. Eu estava presente no Palácio da Liberdade quando esse ato aconteceu, e foi entregue a ele um cheque de 1.200.000 dinheiros que dava para construir o teatro inteiro e botar ele funcionando, ainda contratar gente, etc, etc. E o Palácio das Artes, de repente, começa a receber carpetes, bebedouros, obras de arte e várias outras coisas com esse recurso que, como mudou o governo, esse senhor se sentiu desobrigado de dar satisfação para a classe teatral, que ele nem recebia, nem conhecia, desse dinheiro. A gente sempre brincava muito que, na ditadura, o que a gente tinha medo não era do general, era do guarda da esquina. Então a gente tinha medo dessas pequenas autoridades. Esse diretor, os diretores do Palácio das Artes durante esse período foram terrivelmente maléficos para a atividade teatral aqui. Um espaço que estava lá grande, gigantesco, que podia abrigar uma dificuldade imensa que se tinha, era ter local de ensaio, e o Palácio das Artes nunca, apesar de ter sido assediado pela imprensa, pela classe teatral, ele nunca se liberou uma sala sequer para ensaios de teatro dentro daquela instituição. Então era realmente um teatro que servia à música erudita, à ópera, né, aos concertos, né? Então era isso que eles entendiam como cultura também, porque não tinha palavra, não falava. E como você não fala, você não ameaça. E é isso que o Palácio das Artes foi no seu início, e nessa década de 70 até 79, nós temos essa história da casa mais importante ou a maior casa, aqui talvez pudesse ter salvado bastante a produção teatral mineira pelo seu tamanho, não é? A bilheteria podia ser muito maior. Eles não abriam a porta do teatro para a atividade teatral de Belo Horizonte. Em algum momento começaram a abrir para um ou outro espetáculo de grandes artistas que vinham da Globo, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, para grandes, que eles chamavam de grandes montagens, mas nós também fazíamos grandes montagens nos anos 70, né? Muitas delas foram grandes espetáculos que fizeram extremo sucesso. Me lembro claramente do D'Angelo montando Pelos Caminhos de Minas, que era um espetáculo que falava sobre Minas Gerais e que correu o Brasil inteiro e andou levando uma história muito crítica e muito engraçada e muito política desse estado que nós vivemos. Eu sempre digo que ser mineiro não é uma questão geográfica, não é você nascer em Minas Gerais, é uma questão de estado de espírito. Tem gente que não é mineira, chega aqui e vira mineiro com uma rapidez espantosa, porque é esse jeito esquisito de ser, né, que os mineiros têm. Mineiro nunca é definitivo, nunca decide as coisas com rapidez, tudo demora, então tudo é mais difícil. Você obter um patrocínio, nunca você tem uma resposta, né, desde lá dos anos 60, 70, na hora, eu vou estudar, eu vou ver, e aí vai cozinhando em banho-maria todas essas respostas que podiam ser dadas na hora. Os paulistas são muito ágeis para isso, assim, sim, não. Aqui não, vou ver se eu posso patrocinar, se eu não posso, e aquilo vai morrendo nas gavetas das empresas que a gente procurou. Então ser mineiro é muito difícil. Mineiro não dá ponto sem nó, né? Tem medo de tudo, tem medo de apostar num espetáculo e depois ter o seu nome manchado. O empresariado era isso, ele queria saber até o que era aquele espetáculo, como é que era, queria, se deixasse até assistir ensaio.
Mas isso foi mudando, evidentemente a cultura vai mudando e isso foi mudando ao longo do tempo. Então esses anos 70, que são muito pródigos e são muito eficazes para reunir a classe teatral do Brasil inteira e também os locais, eles são importantes para que as pessoas se coloquem diante da ditadura. Então são anos muito politizados, realmente são anos muito politizados, em que os grupos quase todos, ou as companhias, faziam espetáculos ou tinham atividades sempre ligadas à questão do enfrentamento com o autoritarismo, com a censura, principalmente com a censura da Polícia Federal. Então criaram-se ciclos de debates sobre dramaturgia, concursos de dramaturgia, festivais de teatro, montagens de espetáculos que eles achavam que poderiam ser proibidos, né? E nisso o governo do Paraná foi muito hábil, porque o governo abre uma janela dentro do Teatro Guaíra, que é o Palácio das Artes de lá, para a montagem de grandes espetáculos por lá. Então, espetáculos do Brasil inteiro, mas principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, estreavam primeiro no Paraná, no Teatro Guaíra, com grandes aportes de recursos, e depois saíam andando o Brasil. O teatro circulava muito nessa época, muito. As companhias não ficavam, como eu disse na gravação anterior, que eles não ficavam 4, 5 dias no lugar, uma semana, 2 semanas, 3, um mês, né? Assim, Fernanda Montenegro e Fernando Torres vieram trazendo para Belo Horizonte Um Amante de Madame Vidal, em 1973, que foi um espetáculo que ficou em cartaz aqui no Teatro Francisco Nunes, lotado, né, aquele teatrão de 1.500 lugares, durante 3 meses, e eles ficaram morando na cidade. Era assim que as coisas aconteciam, né? E então todo dia a gente ia para o botequim que tinha do lado do Francisco Nunes e estava ali aquela turma de gente de teatro conversando com Fernanda e Fernando, porque as pessoas de teatro se cheiravam, elas se reuniam, se encontravam e conversavam muito. Era uma época de debates muito calorosos sobre tudo, mas especificamente sobre política, né? Então esses anos 70, eles são marcantes na vida teatral brasileira. É em Arcozeiro que vai acontecer o primeiro encontro da classe teatral para fundar, depois de Petrópolis, aquele que eu já citei antes, para fundar o Instituto Nacional de Artes Cênicas e transformá-lo em fundação, Fundacem. Esse encontro de Arcozeiro é tão importante que até hoje as pessoas falam, quem participou daquilo, as gerações que participaram daqueles encontros, falam da importância desse encontro para encontrar uma solução para o Serviço Nacional de Teatro, que era um órgão engessado, e criou-se uma fundação que tinha, como fundação mesmo pública, ela tinha liberdade, tinha verba, tinha recursos e podia fazer uma política de Estado voltada para o teatro. Então, o Instituto Nacional de Artes Cênicas. Criou-se também um centro de memória, que foi o Senacem, Centro Nacional da Memória das Artes Cênicas no Brasil, para o qual todos contribuímos. Criaram-se vários concursos e os livros, as peças eram editadas, né? E Belo Horizonte não ficou na rabeira disso, não, pelo contrário, foi protagonista em vários momentos desse movimento, né? Aqui, os espetáculos que aconteciam com muita frequência e muitas montagens, eu disse que o Ronaldo Bosco montou vários espetáculos nessa década, mas o Zé Antônio de Souza também montou, antes de se mudar para São Paulo, montou
grandes espetáculos, Matilde Biagi e Paulo César Bicário, também montaram espetáculos nessa época que foram importantes, né? O teatro infantil deu um salto, além da qualidade, deu um salto de produção, parecia que todo mundo queria fazer teatro infantil, e aí a gente teve que ter a parceria das escolas. Eu quero dizer também que nos anos 70, os anos 70 foram importantes para a formação do público de teatro, que mais tarde, na década de 80 e 90, vai ser o grande público de teatro. E essa formação de público foi feita por nós, pela minha geração, ou pelas gerações também que me antecederam, e algumas que me precederam logo na sequência, de buscar o público onde a gente estivesse para levar o público ao teatro. Isso em parceria com a imprensa, porque finalmente nos anos 70 é que a imprensa vai perceber que havia vida inteligente em Belo Horizonte, a imprensa daqui, que até então ela não acreditava, né? Então ela vai divulgar muito mais o teatro, vão aparecer os críticos de teatro de Norá Carmo, vai ser a primeira crítica de teatro de Belo Horizonte, seguida depois por Luiz Carlos Bernardes, jornalistas brilhantes, todos dois, que foram críticos e abriram espaços na imprensa para divulgar o teatro, para criticar, mesmo que fosse para falar mal do espetáculo, e eles falavam às vezes, né? A crítica foi fundamental ali para a coisa. Também é nos anos 70 que se cria o primeiro prêmio de teatro, que é esse aqui, o prêmio João Saschiati. Quem era João Saschiati é que foi o grande homem do teatro nos anos 50 e 40 em Belo Horizonte, com seu famoso grupo de teatro do Sesc, que ele reunia e fazia grandes montagens e às vezes trazia grandes artistas de fora para participar das montagens que ele fazia. Em geral, fazia montagens clássicas, ou de clássicos, ou de autores estrangeiros, né? Mas esse João Saschiati tem uma importância porque ele formou, dentro do teatro do Sesc, ele formou muita gente. Ele formou gerações de artistas que ficaram. É uma coisa interessante você reparar que nos anos 70 os ensaios de teatro, com raras exceções, eram feitos à noite, porque de dia as pessoas tinham outros empregos para poder sobreviver, já que não era possível sobreviver de teatro em Belo Horizonte, né? Então tinham empregos, e aí 7 horas da noite já estava todo mundo dentro de uma sala de ensaio em algum lugar. O Teatro Universitário da UFMG, dirigido pela Aide Bittencourt na época, mas com grandes professores como Paula Lima e João Etienne Filho e Geraldo Maia, que era um grande professor de voz, e outros professores, ele também, nos anos 70, que o Teatro Universitário vai ter sua explosão, com seus, não só com seus espetáculos de final de ano, mas emprestando seus artistas recém-formados para o teatro, vamos dizer assim, profissional que se fazia na capital. Então a gente ficava de olho, todo mundo ficava de olho nos formandos do teatro universitário para ver quem que a gente gostaria de ter no próximo espetáculo, quem poderia estar ali. É bem verdade que a classe teatral naquela época era muito pequena, todo mundo se conhecia, não era muita gente. Hoje em dia são milhares que você não sabe quem são, mas naquela época todo mundo se conhecia, se conversava, discutia, brigava, se amava e, enfim, fazia teatro junto ou criavam, alguns grupos foram criados a partir dessa formação do Teatro Universitário da UFMG. Abrigado no 19º do edifício Acaiaca, ali no centro da cidade, né? E ele funcionava ali, funcionou muitos anos ali e basicamente sob a direção única da Aide Bittencourt, que era uma mestra, uma pessoa extremamente capaz, culta e inteligente,
e que sabia dirigir grandes espetáculos. Muito rígida, muito consciente da sua rigidez, porque tinha sido formada na Inglaterra dentro de um esquema muito rígido de ensino de teatro. Assim como Paula Lima, que era tradutor da BBC e era professor de História do Teatro do TU, era também rígido, e principalmente rígido politicamente. Ele achava que teatro e política não tinham que se misturar, o que era uma grande discussão e um grande engano da parte dele. Porque se você pegar a história do teatro mundial, você vai ver que todos os grandes movimentos políticos no mundo inteiro, todos os grandes movimentos sociais, todas as mudanças, as transformações, o teatro não só vai junto, como acompanha, como é protagonista. Isso aconteceu em todas as revoluções que foram feitas no século XX. E aqui ficava esse discurso, não, teatro, arte pela arte, o teatro não tem que se misturar com a política. Tem sim, eu acho que é fundamental, porque o teatro é uma arte transformadora, é uma arte que é capaz de fazer você se mexer no lugar, capaz de abrir os seus olhos. Por isso é que ele tanto ameaça os poderosos, e por isso ele é tão perseguido, a vida inteira foi tão perseguido. Belo Horizonte tem uma história, de ter a dificuldade de você sobreviver dessa arte, porque não tinha uma tradição aqui antes dos anos 60, antes dos anos 50, das pessoas querendo sobreviver da sua arte, do seu teatro, do teatro que fazia. Não existia isso. Quando isso começa a acontecer, as pessoas começam a falar assim, não, eu vou viver de teatro, sou formado pelo teatro universitário, ou então eu sou autodidata, eu vou querer viver de teatro, essa é a minha escolha para a vida, que é uma escolha difícil, mas depende de muita, muita, muita coragem e disposição para enfrentar o improvável, enfrentar uma vida muito simples, como aliás os artistas brasileiros, os artistas de teatro brasileiros, eles nunca vieram de classe A, não. Eles são lá da classe média para baixo. Eles não vêm. Gente rica não quer fazer teatro. Gente rica quer ser rica. E o teatro não permite riqueza. O teatro permite sobrevivência, com simplicidade, mas também com muito prazer, com muita criatividade, com muita alegria, muitas dores também, muitos desapontamentos, muitas decepções. Você cria um espetáculo, às vezes achando que isso vai ser um sucesso estrondoso, e ele não é um sucesso estrondoso. Voltando à questão do público, que eu acho que é muito importante para os anos 70, a formação do público de teatro que vai permitir as produções ficarem muito tempo em cartaz e melhorarem a sua qualidade, melhorarem os seus temas, melhorarem o seu... enfim, o seu esforço de fazer. A partir dali, ele vai começar a se formar ali com teatro infantil. E também com um pouco de teatro nas escolas, nas universidades, nas escolas, as universidades todas tinham um apreço pelo teatro, tanto que compram temporadas inteiras de ingressos para serem distribuídos para os alunos, professores nas escolas. E algumas empresas, como a CEMIG, por exemplo, comprava uma quantidade também expressiva de ingressos de uma futura temporada que ainda ia estrear. Mas esse dinheiro que entrava antes comprando os ingressos na base da confiança, ele ajudava a produção a ser levantada, a ser colocada de pé. Então a Gremig, Grêmio dos funcionários da CEMIG, fazia isso, e outros grêmios de outras empresas faziam também esse tipo de trabalho. Tudo isso começa nos anos 70, Nos anos 70 também começa um programa de teatro na escola. A Secretaria de Educação, através da figura do Bartolomeu Campos Queiroz, que era, vamos dizer assim, um assessor
do secretário de Educação, cria, junto com artistas e associações, esse projeto de teatro na escola, de levar para dentro da escola espetáculos para as crianças e para os adolescentes, para os jovens. Espetáculos pagos pelo governo do estado. Isso também começou a permitir que as pessoas começassem a pensar que poderia se viver de teatro. Mas o ator somente, não, como ator, ele não sobrevive. Ele tem que fazer outras coisas, tem que dar aula, tem que ser técnico, ele tem que fazer outras coisas, porque nem sempre, só como ator, é possível essa sobrevivência, principalmente em Belo Horizonte. Então você tem que acabar produzindo outras coisas, você tem que acabar sendo técnico de luz, de som, de montagem. Você é ator no espetáculo, mas trabalha num colégio que você dá aula de teatro, né? Que também começou ali nos anos 70 uma abertura para o ensino de artes nas escolas. Se imaginarem que eu estou falando tudo isso de um momento muito difícil na vida nacional. Os anos 70 foram os anos das guerrilhas, da luta armada, né? Da perseguição a muitos artistas que tiveram que sair do país. Muitos saíram, foram para o Chile no início dos anos 70 e vem a Revolução que derruba o Allende, eles têm que sair para outros países. Eu não sei o que aconteceu com muitos deles. Alguns desapareceram no mundo, você nunca mais teve notícia. Outros você vai ter notícia em outras atividades, em outras coisas. Mas os artistas dos anos 70 foram importantes para essa formação desse público que hoje nem existe mais, esse público que envelheceu com todos nós. Então, os artistas que vieram depois, isso eu vou falar mais adiante, eles não se preocuparam mais com essa formação de público, porque acharam, primeiro, que já tinha, e não tem, né? E segundo, porque eles estavam remunerados aí por dinheiro público, de editais, de fundos, etc., que eles não precisavam do retorno para sua sobrevivência da bilheteria, como nós a vida inteira precisamos desse retorno de bilheteria. Nos anos 70, vamos finalizar com a volta dos exilados políticos ao Brasil, né? As festas que eram feitas no Brasil inteiro, saudando esses exilados que vieram e que estiveram fora do país durante muitos anos. Isso foi em 79 que vem a anistia, né? É uma anistia um tanto estranha, porque anistia também os torturadores, né? Anistia também os assassinos das pessoas que combateram a ditadura. Mas, enfim, foi a anistia possível naquele momento. Hoje pode-se discutir isso de outra maneira, porque a Argentina, por exemplo, mandou prender todos aqueles generais e torturadores e assassinos ali. E o Brasil não, deixou soltos a ponto de alguém ficar aí fazendo apologia da tortura nos dias de hoje. Então os anos 70 vão terminar com essa quantidade de espetáculos assustadora para muitos. E vão terminar também com o auge do Festival de Inverno da UFMG, que era realizado em Ouro Preto, comandado pelo Júlio Varela, né? E em julho, e vinham artistas do mundo inteiro para Ouro Preto e que acabavam vindo para Belo Horizonte para se apresentar aqui em Belo Horizonte. O produto do Festival de Inverno, que era uma coisa sensacional, maravilhosa, não só pela paisagem de Ouro Preto, mas também pelo que eles organizavam, apresentavam e ensinavam, e eu participei de vários desses festivais, era muito importante, né? Participei como aluno, participei como professor, como coordenador desses festivais de inverno dos anos 70. E muita gente boa veio parar em Belo Horizonte para dar cursos, para continuidade de cursos que começaram lá no Festival de Inverno e vinham para cá. A dança foi uma área muito privilegiada e a música também. O teatro sim, mas a dança e a música e as artes plásticas do Festival de Inverno
foram extremamente privilegiados, né? E as pessoas vinham. Então, nos anos 70 também, que o movimento da dança em Belo Horizonte não só ele extrapola o universo das escolas de dança, que passam a formar uma associação também de artistas da dança ali. E a luta pela regulamentação da profissão, que já vinha desde os anos 20, vai acontecer nos anos 70. É em 78 que a profissão do artista é regulamentada pela Lei 6.533 no Congresso Nacional, assinada pelo ministro Arnaldo Prieto e pelo general Geisel, que era o presidente da República, que regulamenta a profissão de artista e técnico em espetáculo de diversão. Pra vocês terem uma noção, se a gente podia ficar falando horas e horas e horas e horas dos anos 70, lembrando coisas, porque tudo aconteceu praticamente ali, que dá um novo rumo, ou uma nova direção, ou abre muitos caminhos para que a arte teatral brasileira acontecesse com mais vigor, com mais recurso e com mais qualidade. Então esses são os anos 70, e vocês vão ver ao longo dessa exposição que ouviram ao longo dessa exposição várias imagens de espetáculos que foram feitos em Belo Horizonte nessa época e que podem ser considerados espetáculos de extrema qualidade, com público, e as pessoas felizes de estarem começando a viver do dinheiro da sua bilheteria, ou seja, do seu trabalho, do seu esforço, viver com dignidade, botar comida na mesa, tratar dos seus filhos, cuidar, educar os seus filhos, né? Porque gente de teatro não é diferente de ninguém, cria suas famílias, seus filhos, né? E vai viver. É assim que as pessoas são. Só que a atividade é a arte, e a arte é bastante, essa sim, é bastante diferente de você ser bancário, médico, advogado, né? Engenheiro. É uma atividade que liberta. O teatro é uma atividade libertadora e é também uma atividade transformadora. E é uma atividade que o ator precisa muito dele mesmo e do autoconhecimento para poder realizar. Então os anos 70 foram assim, foram anos fundamentais para que o teatro em Belo Horizonte pudesse ter uma explosão, ou pequenas explosões, ou explosões severinas, como diria João Cabral de Melo Neto. Os anos 70 foram realmente anos vibrantes. Muita coisa aconteceu e muita coisa boa aconteceu. Porque dos anos 60, onde era a classe teatral muito reduzida, para os anos 70 começa a aparecer muita gente querendo fazer teatro e querendo até fazer teatro profissional naquela época. Eu podia dizer o seguinte: fatos importantes dessa década. O início da campanha de popularização do teatro, que está aí até hoje, tem 50 anos, mas foi em 1973. Chamava a campanha das Combis. Os ingressos eram vendidos na Praça 7, uma Kombi que vendia ingressos para todos os espetáculos em cartaz. E era feito em dezembro. Os primeiros a trazer essa campanha para cá foram Júlio Varela e Edivar Rezende. Depois, a Patedeng, da qual era o presidente, pegou a campanha, né, já com o Serviço Nacional de Teatro, complementação do valor de ingresso, e ela foi crescendo até virar esse fenômeno que é hoje, e foi o único estado que manteve essa campanha acesa e viva. A criação do Teatro AMI, do Grupo de Teatro AMI, na Rua da Bahia, na Associação Mineira de Imprensa, foi um marco importante, porque esse grupo reunia profissionais ou artistas que fizeram um barulho estrondoso num teatrinho de 90 lugares. Um teatrinho que eles arrendaram ou pediram emprestado, ou não sei o que aconteceu, qual foi a negociação, mas esse grupo chegou para arrasar. E começou arrasando com um Inimigo do Povo, de Ibsen, que foi um espetáculo maravilhoso, com um grande elenco. Acho que tinha mais gente no palco do que gente na plateia.
O Teatro Equibeu abre as suas portas nos anos 70 também para espetáculos. E é no Teatro Equibeu que o Ronaldo Boschi vai começar a fazer as suas apresentações, as apresentações do seu Centro de Pesquisas Teatrais, que também é criado nos anos 70. Né? E lá em 77 eu vou dirigir o Morte e Vida Severina, e ele já tinha feito outros espetáculos lá no Teatro Equibeu. A minha primeira direção também acontece em 1970. Eu dirigi no DA da Faculdade de Filosofia, onde eu estudava Sociologia, eu dirigi Aquele que Diz Sim e Aquele que Diz Não, de Brecht, no DA. Nós montamos ali um palco improvisado, público sentado no chão, e a gente fez um espetáculo de meia hora que foi um sucesso durante 2 finais de semana. Olha que coisa, né? Nessa mesma década, o Grupo Geração se une com o Teatro Experimental para fazer uma empresa chamada Coarte. E dessa união resultam 2 espetáculos. O primeiro, um espetáculo maravilhoso, que foi feito no DCE da Federal, hoje Cine Belas Artes, ali na Rua Gonçalves Dias, que foi Frei Caneca, que falava exatamente da Revolução em Pernambuco, da morte do Frei Caneca, do sacrifício e de todos aqueles revolucionários. Um texto do Carlos Queiroz Teles, que já tinha sido um sucesso em São Paulo, e nós montamos aqui com direção do Danjo, foi o Teatro Experimental que fez. A Coordenadoria de Cultura foi um órgão que foi criado também na década de 70 pelo governo do Estado, porque o governo então percebeu que não era só o teatro que estava tendo essa explosão. Lembre que nós estamos vivendo o chamado, pela ditadura, milagre econômico brasileiro. Então as artes plásticas, o mercado de arte estava em explosão, a dança, a música, né, o cinema, tudo estava acontecendo naqueles anos, começando a acontecer naqueles anos 70. E o governo tinha demandas, porque está na Constituição, não só do Estado, mas na Constituição Federal, que tem que apoiar as artes, e o governo então criou uma coordenadoria de cultura no Estado de Minas Gerais para apoiar a produção artística e apoiar também os eventos que poderiam ou não acontecer, e que já vinham acontecendo. Assim, era um órgão pequeno, enxuto, ligado diretamente ao gabinete do governador e à Secretaria da Casa Civil do governo, mas que funcionava maravilhosamente bem, com muito pouca burocracia. A Semana do Proibido foi um ato que nós fizemos no Teatro EMI no final da década de 70, no final dos anos 70, que a gente reuniu textos proibidos pela censura e fez, cada diretor fazendo um texto, fez leituras dramáticas e encenadas desses textos, chamado Semana do Proibido. A polícia quis interditar, mas acabou não interditando. E a gente então realizou ali sete espetáculos encenados com leitura dramática de textos que tinham sido proibidos pela censura, dirigidos cada um por um diretor. A presença do Serviço Nacional de Teatro começa a se estender para os estados, com a presença do Orlando Miranda dentro do Serviço Nacional de Teatro. E isso possibilita que venham recursos federais para os grupos, companhias e produções que estavam se formando ali. Vilma Henriques resolve desafiar o improvável e desafiou o Sartre, porque o Sartre havia proibido que, enquanto houvesse ditadura no Brasil, nenhuma peça dele poderia ser montada aqui. Ela conseguiu, por alguma forma, uma liberação para montar A Prostituta Respeitosa, em 1976, no Teatro da Imprensa Oficial. Foi um espetáculo maravilhoso, em que ela era protagonista, nossa grande dama, nossa grande atriz, a Vilma Henriques, que tinha vindo da televisão, e a Vilma é dessas atrizes raras, que tinha uma intuição altamente desenvolvida. Então, A Prostituta Respeitosa, que tinha sido proibida de ser encenada no Brasil pelo próprio Sartre, não sei por que cargas d'água, a Vilma Henriques conseguiu essa liberação. E essas coisas acontecem só em Belo Horizonte mesmo, me parece. Aí acontece, no início dos anos 70, o Ronaldo Brandão, que era jornalista, crítico de cinema e de teatro, uma inteligência fulgurante, brilhante,
resolve que também ia fazer uma direção de teatro e ia investir uma parte da sua carreira e do seu tempo no teatro. E monta o espetáculo que vai balançar Belo Horizonte, Baal de Brecht, com José Maia estreando no papel título, e um cenário maravilhoso do Raul Belém Machado, que era um cenário todo em madeira que se movia fazendo objetos, fazendo móveis. Esse cenário era uma estrutura de madeira em concha no Teatro Marília, e os atores iam movendo aquilo e aquilo ia dando forma a determinados móveis. Esse é o início da genialidade do Raul. A partir daí ninguém mais segurou o Raul com seu talento, seu carisma, sua genialidade para fazer cenários e figurinos, e também dirigiu espetáculos, dirigiu óperas, fez várias coisas. Raul Belém Machado faz uma falta danada no Brasil porque, além de cenógrafo, ele era arquiteto cênico, então ele reformou teatros no mundo inteiro, né? Mas o começo do Raul, a grande explosão de Raul Belém Machado como um gênio, é exatamente, eu considero um dos maiores gênios que nós tivemos, é exatamente com Baal, que começa com direção de Ronaldo Brandão. E, finalmente, a PAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, resolve criar um prêmio para o teatro. Quer dizer, tudo parecia uma conspiração a favor, né? Tudo estava dando certo naqueles anos 70. E criou o prêmio O Profeta, que foi entregue no Palácio das Artes, embora o Teatro Mineiro não entrasse dentro do Palácio das Artes. A PAI conseguiu que fosse feita lá uma solenidade de entrega do Prêmio Profeta para vários profissionais do teatro em Minas Gerais. E esse prêmio só teve esta edição, não teve outra. Depois, no ano seguinte, a pessoa que tocava isso, que fazia isso acontecer, não fez mais. E aí criou-se, então, um troféu João Sesquiati a partir daí. A partir de 78, 79, cria-se o troféu João Sesquiati, em homenagem ao João Sesquiati. E para finalizar esses anos 70, começam a surgir algumas companhias, Márcio Machado com a Companhia de Teatro Revista, e a Companhia Absurda, a Companhia Sonho e Drama de Teatro Absurdo, começa a fazer teatro absurdo. E tudo isso foi um acontecimento. Belo Horizonte, então, estava começando a borbulhar, uma efervescência cultural, na literatura, na música, no teatro, na dança, em todas as artes. E isso foi fundamental para que as pessoas se fixassem nas suas atividades artísticas, seja como profissionais ou até como semi-profissionais ou amadores, ou seja, apenas como diletantes. Por algum tempo depois nunca mais fizeram arte, mas apareceu muita coisa genial nesses anos 70 do teatro em Minas Gerais.